gravar esse vídeo com base nas reflexões que eu andei fazendo num texto, né? Na verdade, não cheguei a ler o livro, mas ouvi uma reflexão muito bonita sobre a solidão de uma autora, uma poetisa brasileira chamada Clarice Lispector, né? Que é uma grande poetisa, uma grande literata brasileira, em que ela fala muito bem da solidão. E no texto ela diz que a solidão é sua própria companhia. E eu achei isso de uma extrema beleza, uma beleza estética, devo falar, né? E ela diz mais no texto, não vou lembrar agora as palavras exatamente como ela escreveu, mas ela fala algo sobre a solidão ser sua companhia, ao mesmo tempo em que ela clama para que essa companhia da solidão lhe seja suficiente, para que ela possa se conhecer melhor e assim sentir-se plena. É sem dúvida uma obra literária de uma beleza estética impressionante, né? Eu gosto muito de poesia também, e a Clarice é uma grande escritora. E também uma grande filósofa, porque eu acho que todo poeta é também um filósofo, né? Para conseguir ele expressar os sentimentos e seus pensamentos, né? De forma tão inteligente e ao mesmo tempo esteticamente ali bonito, né? Que você consiga ler e entender o pensamento ali filosófico por trás da pessoa e ao mesmo tempo de maneira usando a literatura ali como expressão, isso soar tão agradável aos ouvidos, né? E tão agradável ao intelecto ao entender esse pensamento. Não é fácil realmente ser poeta. De fato, preciso ter um dom para explicar as coisas e o fazê-lo de forma bonita, de forma bela, né? E a Clarice é um exemplo típico disso. No entanto, eu me permita, Clarice, na minha humilde posição de pensador, discordar em parte do seu pensamento, cuja solidão seria uma companhia. E ainda mais que nessa solidão a gente consiga, então, ser pleno, né? E conseguir, de fato, um autoconhecimento dentro desse processo interno e solitário, né? De tentar se planificar. Na verdade, essa tentativa de planificação humana por meios próprios já foi feita diversas vezes, desde que o ser humano se entende, né, por ser humano. Desde que a gente começou a entender que se penso, logo existo. Então, desde a antiguidade, o ser humano briga consigo mesmo para tentar se entender e tentar se justificar. Tentar encontrar, então, o sentido real da vida e no final de sua existência, né? A gente tem feito isso desde que a gente existe, praticamente. Desde que a gente tomou consciência, pelo menos, da nossa existência. E de lá para cá, tantos filósofos, escritores, pensadores, né, da antiguidade, da Idade Média, agora dos contemporâneos, todo mundo tem pensado exaustivamente, né? Centenas, talvez milhares de pessoas têm dedicado a vida a tentar se planificar sozinho, pelo próprio intelecto. E todos fracassaram. Todos fracassaram de forma terrível, eu diria. Alguns pequenos sucessos, é verdade. A gente conseguiu chegar a equacionar alguns pontos da vida. E isso nos deu algumas gotas de felicidade. Mas nada ainda consegue responder o motivo pelo qual sofremos. E não adianta a gente querer afirmar que a felicidade é um momento pleno, sem sofrimentos e que tal, isso nunca vai. A vida plena não há sofrimentos e tal. Porque a gente também já aprendeu nesse processo todo de pensar que a vida ela implica em sofrer. Então, enquanto houver vida, haverá sim sofrimento, né? Haverá perda, haverá dor. Uma coisa está intrínseca à outra. Então, caríssima Clarice,
com todo respeito à sua genialidade poética, mas permita-me discordar filosoficamente do seu pensamento. Eu, que não sou professor, nem sou filósofo, sou apenas, como disse, um ser pensante. E dentro do meu pensamento, a única forma de nós, seres humanos, nos tornarmos plenos é nos conectando a quem é pleno. E só há um pleno, o Criador. Acontece que o Criador se prontificou a nos ensinar essa plenitude. O Criador, ele disse como ser plenos. Né? Ele não só criou tudo que existe, mas ele depois deixou um livro de cartilhas, né? Uma cartilha de tudo escrito. E achando pouco isso, ele mandou o seu próprio filho, ele se encarnou e veio ao mundo e pessoalmente deu o recado. E depois contratou mais 11 que se encarregaram de propagar a sua ideia até hoje. Por mais que hajam pensadores e por mais que hajam filósofos e pessoas extremamente inteligentes e extremamente capacitadas, a verdade é que ninguém nunca influenciou esse planeta de forma que Jesus Cristo o fez. Passados aí quase 2000 anos, né, de sua crucificação, os seus pensamentos ecoam na mente de qualquer pessoa que o conhece e perturba todos nós, porque nós simplesmente não conseguimos aceitar uma verdade óbvia, é que não há plenitude sem ele. E nos livros em que ele nos deixou escritos, através de seus discípulos, né, que nós chamamos de apóstolos, e que ele falou, está bem escrito isso. Vocês não podem de fato conseguir. A única forma de fazê-lo é através de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a solidão que nos assola e nos persegue durante toda a nossa existência não é à toa. De fato, essa solidão existe. Essa solidão vai sempre nos perseguir. E ela nos persegue justamente porque não somos plenos. Falta algo em nós. E o que nos falta é essa presença, essa conexão com o Criador. Essa conexão com Deus. Quanto mais cedo nós entendermos que nós precisamos dessa conexão com Deus, e essa conexão com Deus tem por base os relacionamentos entre nós, pessoas. Então, para que essa conexão funcione bem, é preciso antes que nós consigamos nos relacionar entre nós, pessoas. Enquanto antes entendermos isso, quanto antes nos livraremos da tal solidão. Isso comprova-se tão facilmente quando a gente entende na prática, né, de uma maneira bem pragmática aí, a gente entende que a solidão tem por inimigo ou por inimiga principal a amizade. Não há nada que a solidão mais deteste do que bons amigos se reunindo, porque simplesmente ela não resiste a isso. E é óbvio que quando você tem amigos, logo, você não tem solidão. E os amigos, o que são? Se, na verdade, não formam essa rede de relacionamento entre pessoas. Pessoas que se gostam, pessoas que se respeitam, pessoas que não têm filtros entre eles. Pessoas que podem falar à vontade. Pessoas que choram juntas, mas que também riem juntas. Pessoas que se encontram para celebrar aniversários, casamentos. Pessoas que se encontram para enterrar seus entes queridos em velórios. Nesses relacionamentos se fortalece então a conexão com o Criador. Mas isso pode acontecer de forma inconsciente ou de forma consciente. Então, quanto mais consciente tivermos disso, menos sozinhos seremos, menos tristes seremos.
e a vida para muito mais sentido.